E aí, pessoal? Então vamos começar a nossa semana 2 nesse PET 7, né? Semana passada a gente começou a falar sobre a visão humana, vimos sobre o olho, o funcionamento dele, como é que a gente enxerga. E hoje, nessa semana 2, nós vamos falar um pouquinho de lente. Tá, mas por que lente? Além de se usar lente, né, para corrigir problemas de visão, né, tanto a lente do óculos quanto a lente de contato, vamos lembrar, dentro do nosso olho tem uma estrutura que tem a função de uma lente. É o que antigamente era chamada de cristalino e hoje é chamada de lente, justamente por causa disso. Ela funciona igual a lente de um óculos, que ela vai fazer a refração da luz. E com isso ela consegue modificar um pouco o caminho da luz por conta da redução da velocidade que a luz passa por ali e que vai permitir a gente ver. Então, nessa semana, nós vamos estudar o que é uma lente, um funcionamento geral de qualquer tipo de lente, para depois, na semana que vem, na semana 3, a gente ver o funcionamento das lentes de contato, das lentes de óculos e como esses tipos de lente podem tratar os problemas de visão. Mas hoje, então, vamos conhecer o que são as lentes. As lentes, pessoal, elas fazem parte de um conjunto de estruturas que a gente chama de sistemas ópticos. Um sistema óptico é um conjunto de elementos, de peças, de aparelhinhos, de coisas que vão interagir com a luz. Então, sempre que você tem alguns elementos físicos que vão interagir com a luz, você tem um sistema óptico. É o caso do nosso olho, né? A luz atravessa, a gente interage com a luz através dos nossos olhos. Um espelho, que reflete a luz e faz o reflexo. Uma câmera fotográfica, uma filmadora, uma lente, um óculos, um telescópio. Tudo isso que interage com a luz, que precisa da luz para funcionar, a gente chama de sistemas ópticos. E dentre esses sistemas ópticos, o foco do nosso estudo aqui hoje são as lentes. O que é uma lente? Como eu posso definir o que é uma lente? A lente, gente, são dispositivos ópticos, né, um nome mais chique, vamos dizer assim, que funcionam por refração de luz. O que é isso? A refração da luz é um fenômeno onde a luz atravessa alguma coisa, que pode ser a lente, a água, o ar. A luz atravessa um material. E quando ela atravessa esse material, a velocidade dela é reduzida. Ela estava vindo com uma velocidade, ela atravessa o vidro, ela vai mais devagarzinho. Nesse ir mais devagarzinho, às vezes ela pode desviar o seu caminho. E é o principal objetivo quando a gente usa uma lente, que às vezes desviar um pouco o raio de luz para permitir que a imagem se forme corretamente no nosso olho, se for o caso de um óculos, ou ampliação, no caso tipo um binóculo. Então a lente ela vai reduzir a velocidade da luz e com isso a luz pode sofrer algum desvio ali. As lentes a gente acha em lupa, óculos, câmera fotográfica. O material pode ser de plástico, pode ser de vidro, embora seja mais comum as de vidro. E toda lente vai ser transparente, porque a luz precisa passar perfeitamente por ela. E a superfície é esférica, a gente vai ver que ela, por mais que você veja uma lente que é uma coisa retinha, mas você vai ver que ela tem algo esférico, né? Que seja tipo uma subidinha, que tem a necessidade de ser assim por causa do ponto que a luz vai entrar e que caminhos a luz vai seguir depois que atravessar a lente. As lentes, pessoal, a gente fala que existem dois tipos, a gente vai estudar esses dois tipos. Primeiro são as lentes convergentes. Por que ela recebe esse nome? A lente convergente, ela faz os raios de luz convergirem para um ponto, se concentrar num único ponto. O caso dessas lentes, a gente fala que o centro é mais espesso que as bordas, ou seja, a parte aqui do meio ela é mais gordinha do que as pontas, que são mais fininhas. Então, essa aqui é uma lente convergente. A gente fala que ela tem as faces convexas, como se fosse aquela parte de trás de uma colher. O meio é mais gordinho e as pontas mais fininhas. Ela vai fazer, então, como eu falei, ela vai fazer a luz convergir. Os raios de luz vão atravessar a lente, que a gente está vendo aqui, vai passando. Atravessou a lente, está vendo que elas entortaram? Ou seja, sofreu refração, a luz diminuiu a velocidade, deu uma mudada no seu caminho e convergiu, veio para esse único ponto. Então, na lente convergente, todos os raios de luz se encontram num lugar só. Ela é muito presente principalmente em lupas. Tem aquela, a gente vê em desenho, tudo que você pega uma lupa, aponta para o sol e pega fogo, faz um buraco num papel, igual que está nesse desenho. Que é isso que acontece.
a luz do Sol atravessa a lente, e a lente, a lente da lupa é uma lente convergente. Ela vai juntar todos os raios de luz num único ponto. Tá vendo que todas vão se juntando aqui? Como concentra muito o calor do Sol nesse ponto, o papel pega fogo. Então, o que precisa guardar de lente convergente é isso. Todos os raios de luz que atravessam elas vão se juntar num único lugar. Agora, as imagens que esse tipo de lente faz. Por exemplo, quando você usa um óculos com lente convergente. Vai depender do sistema, do que você quer. Porque dependendo da distância que está o objeto que você quer enxergar e a lente, podem formar imagens diferentes. Às vezes você pode ampliar essa imagem e ela ficar maior. Ou ela pode ficar menor, às vezes você vai reduzir. Tipo, você pega um binóculo de um jeito, aumenta. Se você vira do outro, você vê longe. É mais ou menos isso que acontece. Você vê que é a mesma lente. Ou às vezes a imagem fica igual, não tem diferença nenhuma. A formação dessa imagem em lente convergente depende da posição do objeto, da imagem, do que você quer ver e da lente. Se está muito perto, mais longe, no meio, dependendo dessa posição, a imagem que você vai enxergar pode ser maior ou menor. Agora, o outro tipo de lente a gente chama de lente divergente. Nessa lente divergente, o centro, a pegadinha do meio, é mais fininha e as bordas, as pontinhas, são mais gordinhas. Repara que no desenho aqui é maior que aqui. Esse tipo de lente a gente fala que são lentes côncavas. Esse afundado aqui a gente fala que é côncavo. É tipo a parte de dentro da colher, aquela que você coloca a comida. No caso da lente divergente, vai acontecer o contrário da convergente. Se naquela a luz se juntava num único ponto, na lente divergente a luz se espalha. Ela aumenta ali o raio de alcance da luz, vamos dizer assim. A luz vai vindo, belezinho, nos raios de luz, passa pela lente, sofre refração, muda sua velocidade, aí a luz se espalha. No que ela reduz a velocidade, a lente divergente faz a luz se abrir, vamos dizer assim, ela se espalha os raios de luz. Então, em vez de se convergir para o mesmo ponto, que era o que a convergente fazia, na lente divergente não, os raios de luz vão se espalhando. Então você consegue uma ampliação, vamos dizer assim, você consegue abrir às vezes o campo de visão. Ela é muito presente nesses olhos mágicos, que às vezes muita porta tem, que às vezes você coloca o olho ali e você consegue ver a pessoa do outro lado, sem abrir a porta. Ela consegue aumentar o campo de visão. Você não fica olhando só imediatamente o que está atrás da porta, mas você tem, repara aqui, você consegue ver mais coisas do lado, porque essa lente aumenta o alcance dos raios de luz, espalha, e com isso você consegue ter um alcance de visão maior. As imagens formadas por esse tipo de lente vão ser menores que o objeto. Que nem aqui, você coloca lá no olho mágico. A porta vai parecer pequenininha, às vezes a porta lá no fim do corredor. As portas do lado vão estar menores, mas porque você consegue enxergar mais coisa num espaço pequeno. Então ele amplia o teu campo de visão. Para isso acaba reduzindo, mas você consegue enxergar mais coisas, porque é isso, ela espalha os raios de luz. Certo? Entendido? Então, essa semana o nosso assunto era esse. Então, o que temos que guardar como base do que vai ser útil para a semana que vem? Lente é um material que faz a refração da luz. O que é isso? Ela reduz a velocidade da luz quando a luz atravessa ali e acaba com isso desviando o caminho da luz. Temos as lentes convergentes, que concentram todos os raios de luz num único ponto, e as lentes divergentes, que espalham os raios de luz e aumentam o seu campo visual. Certinho? Então vamos ver as atividades dessa semana. Número 1. Uma lente de vidro, quando exposta ao ar, possui as bordas, as pontinhas, mais espessas que a parte central. Então você tem as pontinhas mais grossinhas e o meio mais fininho. Será uma lente, qual o nome dessa lente? Convergente ou divergente? Número 2. Sobre as lentes esféricas, que são essas duas lentes que a gente acabou de ver, convergente e divergente. É correto afirmar o quê? As imagens formadas por uma lente convergente, aquelas que se juntam num só ponto, têm sempre as mesmas características, independente da sua posição. Todas as imagens que formam uma lente convergente vão ser iguais ou vai depender? A gente já falou disso. B. As imagens formadas por uma lente divergente são sempre reais, invertidas e menores que o objeto.
A imagem formada por uma lente sempre é maior que o objeto, uma lente sempre vai ser de ampliação. D. As características da imagem de um objeto produzido por uma lente divergente, ou seja, a imagem que você enxerga numa lente divergente, depende da posição que ele está em relação à lente, ou seja, se está mais perto é uma imagem, se está mais longe é outro jeito. E a última, as características da imagem formada por uma lente convergente, depende da posição em que o objeto localiza-se em relação a ela. Então vai ter que escolher só uma que está certa aqui. E a última, descreva a imagem de um objeto formada por uma lente divergente, aquela ali do olho mágico, uma imagem que se forma com essa lente. Como que ela é? Ela é maior, menor que o objeto, ela é certa, ela é invertida. Vamos ter que falar isso aí. Entendido, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Façam as atividades. Caso ainda tiver dúvida, é só me procurar. Até mais!